Eu acho que é o exercício mais difícil que tem da gente respirar. Eu começo a ver uns pontinhos piscando agora. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o back lever. Fica ligado. Galera, vamos pensar que a gente está começando nosso treino de back lever, a gente não sabe se tem uma boa força de ombros, a gente não sabe se a gente tem uma boa estrutura no cotovelo, então a carga vai aumentar e a gente tem que ir aumentando isso gradativamente. Como que a gente pode fazer isso? Vamos pensar em subir na argola. Se caso vocês não estão nessa fase de subir na argola, pensa em marombar um pouco mais, pensa em ficar mais forte. A gente até tem a opção de eu entrar na paralela com o auxílio do pé, mas se você está treinando sozinho, não se preocupa tanto com o back lever agora, se preocupa em marombar um pouco mais para depois você conseguir subir na argola sozinho. Uma vez que eu subo na argola, eu vou ficar na posição vertical. Quando eu estou na posição vertical, eu não estou tendo carga no meu ombro, eu vou começar o movimento deslocando a carga para o lado de cá. Quando eu fizer isso, eu tenho que pensar um pouco mais na ativação de ombro e lutar um pouco contra a gravidade. Quando eu vou para o meu back lever, né, na prancha de decúbito ventral, de barriga para baixo, eu vou pensar em fechar o meu peito. A gravidade vai estar fazendo isso aqui comigo o tempo inteiro, ela vai estar me empurrando para baixo. E eu vou ter que pensar em fechar o meu peito, fechar meu abdômen. Então eu vou ficar na posição vertical. Dessa posição vertical eu não posso estar com o peito aberto aqui. Eu vou manter a minha rotação interna do braço, vou deixar uma pegada pronada. Daqui eu vou fechar o meu peito, fechei meu peito, deixei o ombro longe das orelhas para estabilizar meu ombro. Daqui eu vou descendo devagar. Desço até aqui e volto. Vou descer um pouco mais, travo na posição e volto. Sempre grupado com uma carga baixa. Vou descer um pouco mais, não consigo voltar. Não tem problema. Aí coloca o pé no chão. Só não esquece de começar o treino de vocês, quando for fazer o back lever, de colocar uma argola mais baixa. Se eu estivesse fazendo isso aqui numa argola mais alta, descer até 90 graus e não consigo subir de volta, talvez eu tenha dificuldade de me soltar, talvez eu caia de bunda no chão, enfim, vocês podem se machucar. Então aqui seria uma opção para quem está no começo do trabalho e ganhando a força, trabalhando com ângulo, já entendendo as ativações. Faça minha rotação interna, pegada pronada. Por que rotação interna nesse momento? A gente sempre fala em rotação externa. Quando eu me coloco em rotação externa no back lever, que eu faço a pegada supinada, eu tenho uma carga muito grande no meu bíceps. Ele fica extremamente alongado e com carga. E é onde a gente encontra o risco maior de lesão. Eu já vi 2 vezes ao vivo o bíceps ser rompido durante a execução do back lever. Uma vez foi um aluno meu que estava com uma tendinite, o Lapa, estava com uma tendinite crônica, a gente não sabia, enfim, acabou rompendo, chegou e já fez o movimento e rompeu. Outra vez foi num curso, um outro atleta fazendo o movimento com a pegada supinada também, chegou na posição e rompeu o bíceps. Então, por questão de segurança, faz com a pegada pronada, vocês vão conseguir fazer o movimento e quando vocês estiverem mais bem condicionados, estiverem fortes, marombando, aí começa a fazer com a pegada supinada. O que é interessante também a gente trabalhar com o braço estendido nessa pegada para a gente pensar em ir para movimentos mais avançados, como uma planche, onde a gente trabalha com a rotação externa e tem um auxílio muito grande do bíceps. Mas nesse primeiro momento, faz essa pegada por questão de segurança. Uma vez que eu consigo chegar na posição tucked, eu vou ter que começar a pensar em aumentar a carga. Quando eu penso em aumentar a carga, eu penso em estender a perna. Só que aqui a minha coluna vai estar em flexão. Eu vou estar bem bolinha, eu vou estar em flexão. Quando eu estender a perna, a minha perna ela vai ser estendida para baixo, porque a minha coluna está em flexão. Eu preciso, antes de estender a perna, fazer uma extensão de coluna, como se eu quisesse empinar o bumbum. Então, entro na posição, estou bem bolinha, já estou conseguindo ficar tranquilo nessa posição. Aqui eu vou pensar em empinar um pouquinho o bumbum, fazer um pouquinho de extensão de coluna. É um movimento pequeno, passa meio despercebido às vezes,
mas bem necessário, senão a perna de vocês vai ser estendida para baixo, vocês vão estar sem ativação de cadeia posterior. E quando vocês estenderem a perna, o peso vai aumentar e vocês vão fazer mais flexão de coluna ainda. Então, se apega nisso, estende um pouquinho a coluna. Quando aumentar a carga para cá, que eu estender minha coluna, eu preciso me projetar mais à frente. É questão de equilíbrio. Meu ponto de apoio está aqui na argola. Se eu tenho uma carga X para frente, eu preciso ter uma carga X para trás. Se eu tiver uma carga 2X aqui, eu caio. Então, quando eu for pensar em aumentar a carga, eu preciso me deslocar à frente para ter um equilíbrio, senão vai acabar ficando pesado e vocês vão cair. Quando eu for pensar em ir à frente, eu preciso pensar em abrir um pouquinho o peito e fazer mais força ainda nesse sentido. Quando eu faço mais força nesse sentido, o meu ponto de apoio, que é a minha mão ali, a argola, ele se desloca mais para o centro do meu corpo. Quando eu estou com o meu braço em maior extensão, o ponto de apoio está um pouco mais acima. Conforme eu faço esse movimento de flexão, ele vai vindo um pouco mais para baixo. E aí é onde eu consigo aumentar a carga. Vamos lá de novo. Uma vez que eu fiz a posição Advanced, eu vou pensar no One Leg. E aí vocês vão ver como eu vou me deslocar para frente. Estou na posição grupada, Advanced, One Leg, Full. Repararam? Nessa troca de carga, repararam que eu preciso ir um pouco mais à frente, que eu preciso fazer mais força. Por isso que tem que estar com uma carga tranquila, numa certa posição. Por exemplo, na Tucked eu tenho que estar tranquilaço para eu pensar em ir para Advanced. Eu tenho que estar tranquilaço na Advanced para eu pensar em ir para o One Leg. Tem que estar sobrando para eu pensar em ir para a próxima posição. E uma outra coisa importante, tem pessoas que preferem de uma forma, tem pessoas que preferem de outra. Por exemplo, qual que é o certo? Vim de cima na posição e se colocar no back lever, ou vim como eu vim agora, grupado, e me estender e me colocar no back lever. Tem pessoas que preferem assim como eu fiz, tem pessoas que preferem assim, vindo de cima, que seria isso, só para demonstrar para vocês. Estou na posição lá em cima, aqui eu faço as minhas ativações, e aí eu vou descer, e travou. Eu gosto bastante dessa forma também, eu consigo me organizar, ajustar minhas ativações, ajustar minha linha, quando eu tenho menos carga, e aí eu mantenho essa firmeza, vou descendo e paro na posição. Só que aí eu tenho uma aceleração, e aí é mais difícil de eu frear na posição. Em questão de carga, se torna um pouquinho mais pesado, mas em questão de consciência, se torna um pouco mais fácil. A outra forma que eu fiz antes, de estar na posição grupada e me estender, em questão de carga, é um pouco mais fácil, mas em questão de consciência, às vezes é um pouco mais difícil, depende da pessoa. Então, a ideia é que vocês treinem das duas formas, dominem as duas formas, para não ter dificuldade nenhuma para se colocar na posição. Bom, galera, estou aqui com o Jefferson, olha só. O Jefferson já faz o back lever perfeitamente, mas vamos supor que ele tenha muita dificuldade de entender as ativações. Às vezes, antes de entrar na argola, eu posso fazer esse trabalho aqui com ele. Ó. Posso colocar ele de costas para mim, posso pedir para ele trazer as mãos lá para trás, isso. Deixa o ombro longe das orelhas, Jefferson. Força a mão para baixo, estende bem teu cotovelo, fecha o teu peito, isso. Eu vou colocando ele na posição que eu quero. Ó. Deprime, fecha o peito, coloca as mãos mais para trás, isso. Segurei as duas mãos do Jefferson. Nessa posição aqui, ele tem que sentir que ele faz força. Eu vou pedir para ele tracionar minhas mãos para frente. Empurra minhas mãos. Empurra, empurra, com força, com força, com força. Isso. Isso aí é que vocês precisam sentir durante a execução do movimento. Eu não posso ficar... Tem gente que tem pouca mobilidade de ombro e fica pendurado na posição. Fica pendurado. E aí vocês vão estar colocando o ombro de vocês aí em risco, né? Estão largando toda a carga para tendão e ligamento. Então a ideia é que vocês sintam a musculatura ativada durante a execução da posição. Eu demonstrei aqui na argola, a argola ela acaba sendo um pouquinho mais maleável, ela deixa a posição da mão de vocês numa pegada mais anatômica, que não força tanto o cotovelo. Tem pessoas que têm dificuldade de manter uma pegada pronada no back lever, acaba sentindo um pouquinho de desconforto do cotovelo, mas dá para fazer perfeitamente, se você não sente esse desconforto, numa pegada firme, por exemplo na barra. A barra, eu tenho o problema da barra aqui para passar minhas pernas só, a argola eu também não tenho isso, mas percebe que eu vou entrar na posição...
E eu consigo segurar na posição, dá para treinar na barra tranquilamente. Até mesmo as formas grupada, advanced, one leg, você vai progredindo pouco a pouco. O difícil da barra é essa questão de eu me alinhar em cima sem carga e depois descer. Quando eu me alinho para cima na barra, eu já vou ficar numa posição na diagonal. Eu já vou ter carga no meu ombro. Isso é o que facilita um pouquinho mais o nosso trabalho na argola. Bom, galera, não esquece. Pegou o movimento, vai com calma, vai se desenvolvendo pouco a pouco. Não tenta de uma hora para outra já chegar na argola e já lançar o back lever. A chance de você se machucar é grande. E se você está curtindo o conteúdo, gostou do vídeo, não esquece de dar o joinha, mandar esse vídeo para alguém que vocês conheçam, que já treina calistenia, que é praticante, que precisa saber alguma coisa, algum ponto importante ali no vídeo que vai ajudar ele no treinamento. Se você tem mais dúvidas, se você tem algo a contribuir, deixa nos comentários. E se quer saber um pouco mais, se aprofundar um pouco mais na calistenia, não esquece de clicar no link que aparece na descrição e colocar os seus dados lá para a gente mandar mais informações. É isso aí, galera. Bons treinos!